os motores aqui para a nossa sala de aula. Portanto, nós pretendemos comparar as médias de várias populações. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, por aí fora. A letra K representa o número de populações, o número de grupos a comparar. E qual é que é o problema, então? É verificar se as médias, os efeitos médios são todos iguais. Então é um problema standard, não é? Queremos comparar vários trabalhos. Por exemplo, trabalhos independentes. Eles têm que ser independentes. E como é que fazemos essa comparação? Uma das técnicas é fazer essa comparação através de médias. E então, o oposto de todas as médias serem iguais, o complementar, existe pelo menos uma média que é diferente das outras. Ou existe ali um par, ou 2 pares, ou 3 pares de médias diferentes. Portanto, é isto que estamos a testar. Médias populacionais, ou então chamado valor esperado. Médias populacionais ou valor esperado. Pronto. O que é que está suposto acontecer para nós podermos aplicar a nova a um fator e efeitos fixos? Tema da aula de hoje. Tema da aula de hoje, o início da aula, é interpretar o que é que está aqui escrito com esta notação matemática toda. Interpretar isto. Então, o I, a letra I, neste caso, vamos lá ver aqui. Portanto, o tema, pressupostos. Pressupostos da aplicação da ANOVA, ok? Este é o tema com que começamos a aula. Então, o que é que nós temos? Temos uma letra I, um contador, que vai de 1 até K. O que é este K? K é o número de grupos. Depois temos o J. O que é o J? Vai de 1 até o N. O que é o N? N é o número de observações por grupo. Vamos recordar aqui no nosso exemplo dos javalis, que está aqui no slide 19, aqui no exemplo dos javalis, 41 kg no habitat 1, este H quer dizer habitat 1, 42 kg, 63 kg, 54 kg. Temos um J que vai de 1 até 4. A dimensão é 4. O número de grupos neste exercício é 3. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Portanto, todas aquelas observações são observações que podem ser representadas por um Y e J. Portanto, observação do primeiro grupo 1, observação 1, 2, 1, 3 e 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Portanto, a observação do grupo I, ou melhor, a observação J do grupo I. Portanto, revendo um pouco os conceitos da aula passada. Pronto, e agora é que começa a matemática, porque até aqui estamos a falar de descrição dos dados, colecionar os dados, juntar os dados, e a partir de agora é que vem a entrada da matemática com a chamada ANOVA, a um fator e paramétrica. Paramétrica na nossa disciplina quer dizer que estamos a utilizar a distribuição normal para modelar os dados. E agora o que é isso de distribuição normal? Onde é que ela entra? Voltamos aqui ao slide que tem a matemática. E o que é que nós vemos? Vemos estas duas letras gregas que estão aqui, que são constantes. O μ e o tau I são constantes. Okay? Então temos aqui um Y e J que é igual aqui a escrever um pouco de grego, não é? O μ, o tau e depois agora o epsilon e J. Okay? Pronto, e o que é este? Vamos considerar que este μ
é uma média comum. Vamos imaginar que é uma média comum a vários grupos. O tal I é o desfazamento, ou o afastamento. Desfazamento à média comum. Média populacional comum. Média, já agora acrescenta-se populacional. Okay? Tudo isto são números reais. Isto é um número real, não é uma variável aleatória. Portanto, a diferença, recordar a diferença, o que é uma variável aleatória e o que é um número real. Portanto, são valores que são desconhecidos à partida. Portanto, tipicamente estes valores são desconhecidos. E finalmente vem o epsilon, indexado pelo grupo I e pela observação número J, que é o chamado erro. Embora a palavra erro deva ser interpretada como sendo uma palavra técnica que apareceu nos livros. Este erro permite descrever situações comuns na natureza. Então, não há duas coisas iguais na natureza, mesmo que os nossos olhos achem que sim. Curiosamente, ontem vi uma palestra lá no TEDx sobre o tempo, e nem o tempo é igual. Portanto, o senhor lá, o físico, estava a mostrar, dizia, pegou num relógio, pôs um relógio cá em cima, pôs outro relógio cá em baixo e diz, olha, o de cima está a andar mais depressa do que o relógio de baixo. Ou melhor, pois, o tempo, bem, já não sei explicar mais do que isto. Portanto, nem sequer o tempo é igual na posição geográfica ou na posição gravitacional. Portanto, aqui a palavra erro é afastamentos a uma coisa que nós interpretamos como sendo uma média comum. São esses afastamentos. O que é que este modelo matemático está a exigir? Portanto, exige exigência do modelo matemático. Deste modelo matemático, há outros. Exigência do modelo matemático ANOVA um fator paramétrico. Pronto, exigência quer dizer pressupostos, quer dizer, ou seja, para esta matemática toda funcionar são precisos pressupostos. Ou pressupostos. Quais são essas exigências? Então, se o μ e o tal, estas médias ou estes afastamentos às médias são números reais, onde é que está a variável aleatória? A variável aleatória é o epsilon. É o próprio erro. Então, as observações em cada grupo devem ser normais. Normais no sentido de distribuição normal. Ok? Que é o que está aqui escrito. O y depende das tais constantes que são desconhecidas, são números reais que são desconhecidos, mais um erro. E este erro tem que seguir uma distribuição normal. Ou seja, as observações em cada grupo devem seguir uma distribuição normal. Por outras palavras, y1 deve seguir uma distribuição normal. Como é que nós vamos ver isto? Através de um QQ-plot normal, por exemplo, o teste Shapiro-Wilk. O y2 deve seguir uma distribuição normal. Como é que vamos ver isto da mesma maneira? QQ-plot normal. Etc. Para os grupos todos. Para cada um dos grupos. Outra coisa que também este modelo matemático exige, este que nós ensinamos na aula, que é por aqui que se começa, não é? Depois pode haver modelos mais avançados, é que a variância seja igual em todos os grupos. Ou seja, a variância do y1, y2 e y3, pronto, fazendo K igual a 3 grupos, deve ser igual. Ora, a linguagem que é usada neste deve ser igual, a linguagem mais técnica é as variâncias são homogéneas. Okay? Diz assim, as variâncias, porque não há nada igual na natureza, então aqui os matemáticos estatísticos decidiram também não usar a palavra igual. As variâncias são homogéneas. Portanto, aquilo que as separa não é suficiente para ser um problema. As variâncias são homogéneas. E este teste das variâncias serem homogéneas é o teste, é uma matéria que nós nunca vimos, teste de Bartlett. Nem vamos ver, só vamos conhecer o pi-value dele. Ok? Portanto, estamos aqui a tentar perceber quando é que nós podemos efetivamente aplicar uma ANOVA a um fator paramétrica nestas condições. Não é? Porque a pessoa pode aplicar um algoritmo, mas depois o output não tem qualquer significado porque não verificou as condições.
Pronto, outra condição que este modelo matemático exige é grupos equilibrados. Grupos equilibrados. O que é isso dos grupos equilibrados? Portanto, mesma dimensão em cada grupo. Por outras palavras, o mesmo N. Como no caso dos javalis. No caso do slide 19, entre aspas, javalis. Tem lá N igual a 4. Que é a dimensão de cada uma das observações. Se eu vou viajar aqui até o slide 19, vou encontrar 4 observações em cada grupo. É muito pouco para um teste paramétrico, mas tudo bem, estamos a começar. Pronto, então temos aqui 3 exigências, por assim dizer, para garantir que a ANOVA a um fator tem significado, faz sentido, ela pode ser aplicada. Ou seja, podemos ir à calculadora, podemos ir ao software e aplicar essa matéria. Ok? Vamos ver o que é que os slides... Vamos agora passar os olhos pelos slides. Talvez aqui eu possa ainda acrescentar, vocês estão com papel e lápis, também é relativamente fácil encaixarem aí, é mais livre até do que o teclado. Portanto, o sigma quadrado da primeira... A variância do primeiro grupo deve ser igual à variância do segundo grupo, sigma quadrado do segundo grupo, igual a sigma quadrado do terceiro grupo. Estão a ver? H1, o que é o H1? Existe, pelo menos, uma variância populacional. Não é? Nossas hipóteses nunca são para a amostra, é sempre para a população, para o modelo matemático idealizado. Existe pelo menos uma variância populacional que é diferente das outras. Entre parênteses, e se tal acontecer, não podemos aplicar a ANOVA a um fator paramétrica. Portanto, se por acaso isso acontecer, não se pode aplicar este método. Felizmente, para não entrarmos em tantos detalhes, nós o que vamos fazer é olhar para o p-value do teste Bartlett. E depois o p-value vai dizer H0 ou H1. Portanto, eu diria que a larga maioria dos exercícios vai dizer sempre H0, não é? Porque senão nós não podemos aplicar a ANOVA a um fator, então não podemos aplicar os conhecimentos desta disciplina. Pelo menos, agora se vocês vão para o laboratório, façam a verificação da homogeneidade das variâncias e depois veem se tem que ir para outro tipo de solução matemática, não esta. Mas se as variâncias são iguais, podemos continuar por aqui fora. Vamos aos slides, ver que informação é que os slides têm a partir do slide 20. A ver se... Ora, portanto, saltar estas partes, já falámos bastante. Portanto, está aqui basicamente escrito. Ainda falamos aqui também de estatística descritiva. As caixas de bigodes comparativas também já nos dão informação sobre a dispersão, sobre a variância. Gráficos de médias e erros. Pronto, isto agora já depende um pouco. A normalidade. Estamos a ir buscar a matéria do capítulo 3, não é? Teste Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors, por acaso não diz aqui. Teste Shapiro-Wilk, matéria do capítulo 3. E os QQ-Pods, matéria do capítulo 3. Para testar as variâncias... na maior parte, quase totalidade dos exercícios, é o teste Bartlett. Só que este teste é um teste que exige a normalidade das variâncias, ou seja, é muito exigente. Isto tem mesmo que ser totalmente comprovado, não podemos ficar na dúvida. Se ficarmos ligeiramente na dúvida, então é melhor usar o teste Levene. Ok? Portanto, o SPSS, se vocês utilizarem o SPSS, ou o MATLAB, não sei, ele utiliza o teste Levene para efetuar a homogeneidade das variâncias. Mas estão a ver que isto é algo que deve ser feito antes de fazerem um teste ANOVA a um fator. Estão a ver a quantidade de testes que foram desenvolvidos. Então ficamos por este teste Bartlett e eventualmente pelo teste Levene, acho que há um exercício ou dois que eu menciono. Então finalmente podemos aplicar a técnica que estamos a aplicar aqui na sala, que já aplicámos na aula passada. Portanto, temos que verificar. Falta aqui os grupos equilibrados. Não é obrigatório às vezes que os grupos tenham exatamente a mesma dimensão, mas não pode variar muito. Senão a teoria matemática cai.
Não pode ser aplicado. Pronto, este seria para ler em casa, porque não é exatamente a matéria que nós vamos abordar. E temos aqui um exercício que está no Wiki, ou seja, aqui tem assim ficheiro, dados Excel, script do R, etc. Esta informação está lá no Wiki, na página da ANOVA há um fator. Tem lá esta informação, como é que se fazem as coisas na linguagem R. Portanto, isto em vez de estar, já está online. Então, qual é o problema? Temos 3 medicamentos, um problema típico. Mantemos o velhinho problema do emagrecimento, a diferença de pesos, uma obsessão aqui desta área. E então temos esta situação. Temos as observações, o Y1, o Y1, 2, portanto, primeiro grupo, segunda observação. Aqui será o Y, primeiro grupo, 1, e temos que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 observações, se eu contei bem. Depois este é o Y21, este é o Y31, até coincide ali com o 3.1, porque está no terceiro grupo. Portanto, temos muitas observações. E vamos ver os pressupostos. Vamos analisar os pressupostos através dos slides. Recordando, quais são os 3 pressupostos? Normalidade dos grupos. Portanto, aquele epsilon deve seguir uma distribuição normal, os afastamentos devem seguir uma distribuição normal. As variâncias devem ser homogéneas, por outro lado, iguais, e a dimensão dos grupos deve ser igual, que é o caso, chamados grupos equilibrados. Então vamos ver. As caixas de bigodes mostram-nos, por exemplo, a dispersão do grupo 1 para o grupo 3 não parece ser muito diferente, embora haja aqui um valor atípico, está ali escondidito, mas pronto, é só 1, vá lá. A dispersão do grupo 2 face ao grupo 1 e ao grupo 3 já levanta aqui algum tipo de dúvidas, não é? Que esta caixa tem os dados muito mais espalhados, a caixa do meio face aos outros 2 grupos. Ou seja, não é assim propriamente a situação em que há mais robustez a aplicar o meta-ANOVA a um fator. Mas isto foi uma análise superficial a partir da estatística descritiva. E vemos aqui, podemos ver diferenças possíveis de localização do tratamento. Ou seja, se isto é um medicamento para emagrecer, onde é que eu emagreço mais? Em termos medianos, onde é que eu emagreço mais? Emagreço mais aqui no 3.2, por exemplo. 3.5, 3.1. É quase igual a este, em termos medianos. Portanto, estas duas, em termos medianos, estes 2 métodos, estes 2 medicamentos para emagrecer, imaginando um cenário assim imaginário, contribuem em termos medianos da mesma maneira. Já o medicamento 2 está um bocadinho abaixo. A sua contribuição para o emagrecimento destas pessoas aqui terá sido um bocadinho inferior em termos medianos. Claro que há pessoas que até tomam medicamento e até têm um sucesso na toma, mas há muitas também que não é? Tem aqui muitas que não tiveram tanto emagrecimento como os outros 2 medicamentos cá em cima. Portanto, a ANOVA serve exatamente para quantificar um bocadinho este tipo de análise que estamos a fazer, análise descritiva. Ora bem, o que é que nós vimos dos pressupostos? Vimos, repetindo outra vez, que é bom repetir, os grupos devem ter uma distribuição normal, as variâncias devem ser homogéneas e devem ter a mesma dimensão, isso já está garantido, já não voltamos a falar disso. O que é que temos aqui? Temos exatamente aquilo da normalidade, a questão da normalidade. Temos aqui algumas situações um pouco esquisitas, não é? Estes 4 pontos alinhados, outra vez 4 pontos alinhados e outra vez 4 pontos alinhados. Portanto, há aqui algumas situações assim um bocadinho estranhas que deveríamos estudar porque é que isto teria acontecido. Mas mesmo assim, os p-values associados, os valores P associados ao teste Shapiro-Wilk são superiores a 0.05. Portanto, não rejeitamos a normalidade, também não rejeitamos a normalidade do segundo grupo e não rejeitamos a normalidade do terceiro grupo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o emagrecimento, quer seja para o medicamento 1, 2 ou 3, o emagrecimento é bem modelado por uma distribuição normal. Nós podemos imaginar, vão haver pessoas que vão emagrecer menos, um corpo central de pessoas que vai emagrecer naquela zona do centro, da média, da mediana, e depois outras até vão emagrecer bastante mais. Portanto, a forma da distribuição normal. Portanto, a maneira como
as pessoas que estão a fazer o tratamento reagem ao medicamento é dessa maneira. Portanto, através de uma distribuição normal. Portanto, por aqui nós podemos continuar a aplicar o método da ANOVA a um fator. Portanto, a carga de trabalhos que há para nós aplicarmos este método. Não é? Temos que fazer os pressupostos todos. Claro, se a pessoa faz isto todos os dias, pronto, passa a ser mais rápido. Outro pressuposto é a homogeneidade de variâncias do grupo. Eu vou recordar porque é que este slide está aqui. O slide 25. Vamos olhar aqui para a parte da matemática. Está aqui assim. Se o μ e o tau são números reais, a variância da variável y tem que ser igual à variância da variável do epsilon, que é uma variável aleatória, que são os erros. Então isto quer dizer que qualquer que seja o y, ou seja, qualquer que seja o medicamento, que é o output, a diferença de peso por toma do medicamento, tem que ter a mesma variância do epsilon, que são os erros. E qual é a variância do epsilon? É sempre a mesma. Sigma quadrado. Estão a ver que o sigma quadrado não diz sigma quadrado 1, ou sigma quadrado 2, ou sigma quadrado 3. Só existe uma única variância. Portanto, estas observações y, todas elas, para o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, têm que ter a mesma variância. Então, baixamos ao slide 25 para ver como é que isso é feito. Como é que nós podemos saber isso? E é o chamado teste Bartlett. Nós não estamos a trabalhar com R este ano assim de forma intensiva, só como calculadora, pequena calculadora. Portanto, este tipo de teste tem que ser apresentado, aliás, nos slides, no caderno de exercícios, o teste Bartlett aparece lá escarrapachado. Olha, está aqui o p-value. E o p-value não se rejeita a H0. Ora bem, é superior a 0.05, não se rejeita a H0. Slide 25. E o que era esse H0? Vamos recordar o que é o H0 da homogeneidade das variâncias. O H0 da homogeneidade das variâncias é este que está aqui. As variâncias são todas iguais. Ou então existe pelo menos uma variância que é diferente. Portanto, o teste Bartlett está associado então à igualdade das variâncias. Então, o planeamento é equilibrado, os grupos têm a mesma dimensão, tudo é normal, as variâncias não rejeitamos a possibilidade das variâncias serem iguais em termos populacionais. Então podemos aplicar a ANOVA. E temos aqui a tabela da ANOVA que já vimos na aula passada. Está aqui uma tabela da ANOVA. Lembram-se como é que se calcula este 0.0405? Tem ali aquele sinal maior, estão a ver aquele maior? Portanto, é um teste unilateral à direita. Que resulta deste 3.576... mas pronto, estou a falar depressa demais. Pronto, está aqui o teste A9 e tem um p-value. Portanto, vamos, da maneira como nós estamos a ensinar, vamos comparar este p-value com o 0.05 e depois decidir se rejeita H0 ou não se rejeita H0. E neste caso, rejeita-se H0, não é? Pronto, o que é que significa rejeitar H0? Significa que haverá pelo menos uma média diferente das outras. Ou seja, em termos médios, qual é o medicamento que se sugere aqui que seja diferente dos outros, em termos de médios populacionais? Claro que será o medicamento 2. Não é? Só que, às vezes, precisamos de quantificar esta opinião que é trazida aqui por estas caixas de bigodes. Então, isto foi a primeira parte da aula. Foi os pressupostos. Vamos à segunda parte da aula. Aqui, pressupostos, primeira parte da aula. Grupos equilibrados, variâncias homogéneas, normalidade dos dados. Segunda parte da aula. Acabámos de dizer assim, existe pelo menos uma média populacional, um valor esperado, portanto um valor da população, existe pelo menos uma média populacional diferente das outras. Então nós queremos saber qual é.
Então nós vamos efetuar estes dois testes, chamadas comparações múltiplas. Portanto, nós vamos comparar pares de médias populacionais. Vamos comparar a média 1 com a média 2, um teste. Outro teste, vamos comparar a média 1 com a média 3. Outro teste. E vamos comparar a média 1, são as combinações todas, não é? Com a média 3. Outro teste. Então está errado. Então aqui é um 2. Obrigado. Portanto, as comparações múltiplas, nós vamos, no fundo, quantificar o que é que os nossos olhos veem aqui. Vamos comparar um com o 2, o 2 com o 3 e o 1 com o 3. Vamos quantificar, vamos à procura de valores P. Matematicamente, é a primeira vez que isto vai acontecer, nós não temos uma ferramenta, mas temos duas. Até agora era sempre assim, olha, para esta situação fazes este método, para esta situação fazes aquele método. Quando chegamos às comparações múltiplas, devido à natureza matemática do problema, temos de consultar, isto acontece connosco, não é? Procuramos a consulta de um amigo que nos dá opiniões mais positivistas, ou então procuramos a ajuda de um amigo que nos dá opiniões mais negativistas. E aqui acontece a mesma coisa. Portanto, o método Bonferroni é um método que tende a dizer assim, não se rejeita H0 mais vezes. Ou então o método Tucky. O método Tucky mais vezes tende a dizer assim, rejeita H0, rejeita H0. Portanto, vamos, no fundo, balizar esta nossa decisão com base em dois métodos. Embora quando os p-values estão ali na zona do 0.05 é mesmo para fugir, é mesmo para tentar, olha, melhor é arranjar mais dados para ver se isto se decide melhor. Então vamos ver o método Bonferroni e o método de Tucky, qual é o aspecto gráfico deles, agora nos slides que aí vêm. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? Ponto da situação, já fizemos a nossa ANOVA. Portanto, estes métodos funcionam quando se rejeita a igualdade ou a homogeneidade das médias. A igualdade das médias. Portanto, se rejeitamos a igualdade das médias é porque lá uma quer ser diferente das outras. Então vamos ver o aspecto gráfico desta Bonferroni e deste Tucky, aqui no slide. Eu estou a passar slides com uma literatura um bocadinho mais matemática, ok? Não pesaram tanto a aula. Mais outro também com informações bastante genéricas, mas não para ler, senão adormecemos todos. E o aspecto gráfico, então, dos testes de Tucky e o teste de Bonferroni é este que está aqui a ver. São diferentes. Por acaso podia-se... Era generoso do lado informático se isto aparecesse exatamente com o mesmo formato, mas não aparece. Portanto, temos que treinar os olhos para reconhecer. Ok. Vamos olhar então para este slide. Ora, eu aqui tenho que encolher o slide para poder teclar. E teclar cá em baixo. Portanto, método de Tucky. Ora bem, mesmo que vocês vejam bem, está uma letra demasiado pequenina. Agora está melhor. Portanto, o primeiro é o método Tucky. Então, H0, primeira comparação múltipla. Talvez assim. Primeira comparação múltipla. A média 1 é igual à média 2. O que é que isto quer dizer? O tratamento do medicamento 1 e o tratamento do medicamento 2 não produzem alterações significativas entre eles. Ou a média do medicamento 1 é diferente da média do medicamento 2.
Primeira comparação múltipla. Pelo Tucky. Qual é o valor P desta primeira comparação? Da 1 com a 2. Pronto, só para confirmar, obrigado, que realmente não é, que é fácil, que é intuitivo. Portanto, rejeitamos a igualdade. Ou seja, neste momento já temos uma média que é diferente da outra. Segunda comparação múltipla. Pelo Tucky. Ora bem, vocês com a caneta são mais rápidos do que eu, mas vou tentar ser rápido. E vamos comparar a 1 com a 2, agora a 1 com a 3. Ou podem seguir a tabela também, eu aqui estou a seguir aquilo que já tinha escrito antes, a 1 com a 2, a 1 com a 3. Provavelmente que a comparação do método 1 com a 3, valor P, ora a 1 com a 3 é 93%. Epa. Portanto, não se rejeita a igualdade. Terceira comparação múltipla, para terminar, já agora, não é? Que é a primeira vez que estamos a ver isto, portanto, estou a ser bastante explícito aqui a teclar tudo. E a terceira comparação múltipla, então será aquele caso que há bocado me tinha enganado, que é a 2 com a 3 e a 2 com a 3. Valor P, vamos à tablita e 0,10. Agora já está um bocadinho menos, mas também vamos usar... Isto, no fundo, os valores P não se rejeita H0. Os valores P o que nos estão a indicar é para termos cuidado ou não termos cuidado. Será que o efeito é significativo? Ou seja, se há tal diferença ou se não há. É uma indicação. Claro que com 93% de valor P não há esse problema. E agora, eu vou buscar o slide das caixas de bigodes. Para ver se isto faz sentido ou não. Ora, vejam. Se eu comparar a média 1 com a média 2, o p-value diz que de facto há uma diferença significativa em termos de média. Atenção que estas barrinhas escuras são a mediana. Então teremos que a nossa média, muito provavelmente, haverá uma média que estará um bocadinho mais puxada para baixo. Então ele aceita, pelo menos entre este 1 e este 2, aceita que de facto não haja a tal igualdade das médias. Ou seja, entre tomar o medicamento 1 e tomar o medicamento 2, então melhor é tomar o medicamento 1, que os resultados são mais garantidos. E agora, entre tomar o medicamento 1 e tomar o medicamento 3, não se rejeita a igualdade, portanto, escolhemos o mais barato. Finalmente, entre tomar o medicamento 2 ou tomar o medicamento 3. É claro que também não rejeitamos, aqui diz assim, não se rejeita a igualdade. Só que o p-value é muito pequenino, já é 10%, já é mais pequeno. E porquê que isso acontece? Acontece porque aqui este bigode inferior já nos atira, já há pessoas aqui, já há elementos que fizeram o medicamento 3 e tem uma diferença de peso que já é relativamente baixa, já nos empurra para nos aproximarmos do medicamento 2. Estão a ver? E depois também outra coisa, aqui este bigode superior do medicamento 3 também não é diferente. Estão a perceber? Portanto, aqui pode não surgir esta necessidade de haver uma diferença tão importante entre o 2 e o 3. Eu não estou a escrever nada disto, porque às vezes estas conclusões estatísticas a pessoa escreve o que quer. Não é? Se quer dizer, olha, estão a ver, o medicamento 3 é claramente superior, o p-value não é assim tão alto, 10%, mas não é assim tão alto, comprem o medicamento 3, que de facto estão a ver que a mediana até é superior à mediana do medicamento 2. Portanto, a pessoa pode usar um argumento ou usar outro aqui. Está naquela situação o prato da balança está-se a mexer, há uma razão para ir para este lado, há uma razão para ir para o outro. Este deve ter sido alguém que fez desporto intensivamente e emagreceu tanto, não teve nada a ver com o medicamento. Ficou ali um outlier, um valor atípico, claramente. Mas, ou seja, o medicamento 3 com o medicamento 2, pronto, claro, a pessoa aqui vê os dados até acaba por escolher o 3, mas pronto.
pode não ser uma situação assim por aí fora. Então, pronto, nós terminamos. O ponto da situação em que nós estamos foi fazer a trajetória toda. Foi recolher os elementos, escolhemos a nova a um fator e temos a garantia que podemos aplicar a nova a um fator através dos pressupostos. A nova a um fator diz que há uma média diferente das outras e pronto, tipicamente essa será a média 2, não é? A média 2 é que está aqui, a população 2 é que poderá estar em xeque em relação à qualidade do tratamento. Exatamente, se aparece só temos que interpretar. Só temos que interpretar. Aqui um bocadinho de história da disciplina. É verdade, vocês têm uma disciplina, têm uma disciplina que trabalha só com MATLAB, não é? Portanto, se calhar também será interessante estou a pensar em bioestatística futuramente realmente andar. Não, também não gostam. É melhor o Excel, então. Também são fãs, preferem o Excel. Como está? O Excel é só pôr lá os dados. Aquilo. Pronto, vamos ver. Pronto. Então no MATLAB não é boa ideia estar a gastar tempo com isso para já. Pronto. Ok, mais coisas para ler em laboratório. Violações aos pressupostos. Isto é o tipo de coisa muito importante quando se aplicarem uma nova a sério, passem os olhos por isto tudo, sem ignorar estas etapas todas. Não é? Agora também não vou estar a fazer perguntas de uma avaliação assim dos casos mais esquisitos. Ora bem, vamos para outra parte da matéria da aula. Vamos aqui ao nosso sumário. Então vimos os pressupostos da ANOVA. Se isto tudo falhar, aplica-se a chamados métodos não paramétricos. Nós não temos tempos, mesmo assim as aulas já são bastante rápidas. Portanto, já existe solução matemática para o caso da ANOVA não funcionar. Vimos as comparações múltiplas. E a próxima etapa, então, é a ANOVA a dois fatores. A ANOVA de medidas repetidas fica para a aula da manhã, a aula de 1 hora. A ANOVA a dois fatores. Mostrando aqui o trabalhinho que eu vou fazendo em cada ano. Basicamente, aqui o nosso mapa de onde é que nós estamos. Nós estamos aqui. Sala 1127. Ora, quantos grupos independentes é que nós temos? Se só tivermos 2, os livros dizem para fazer um teste T. É matéria da primeira parte do capítulo 4. Se tivermos 3 ou mais grupos, os livros dizem faz uma nova, que é o que nós acabamos de ver. E para fazer uma nova, no sentido que nós vimos na aula de hoje, os grupos têm que ser independentes, ou seja, a pessoa que toma o medicamento 1 não toma também o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Portanto, há independência entre as observações. Depois vem outra pergunta, que é quantos fatores? Ora bem, o que é isso dos fatores? O fator é o que é que produz os grupos. E o fator no exercício que nós acabamos de ver é o medicamento. Toma o medicamento 1, toma o medicamento 2, toma o medicamento 3. É um fator que produz 3 grupos. Um fator que produz 3 grupos. Então estamos na ANOVA a um fator. Como esses medicamentos são fixos, se nós repetirmos a experiência da ANOVA, vamos outra vez utilizar aqueles 3 medicamentos, então nós podemos efetuar comparações múltiplas. Então vimos desde cá de cima até aqui abaixo as comparações múltiplas, passando pelos pressupostos que este slide não mostra. Na aula passada também falámos dos efeitos aleatórios, ou seja, quando o medicamento é sorteado, ou seja, imaginemos um medicamento que nós... O que é estes efeitos aleatórios? Para rever.
Imaginem que nós colocamos à sorte a dosagem do efeito ativo do medicamento. Então estamos nos efeitos aleatórios. E nesse caso, se há efeitos aleatórios, se há uma escolha aleatória da dosagem do medicamento, então não se fazem comparações múltiplas. CM aqui quer dizer comparações múltiplas. Mas faz-se a nova na mesma. Pronto, então vamos para a nova a dois fatores, que é esta que está aqui. E na aula de 1 hora, a nova de medidas repetidas. As calculadoras não fazem a nova a dois fatores, portanto, nós a única coisa que vamos fazer é interpretar o que é que estamos a fazer na nova a dois fatores. Vamos a ela. Nova a dois fatores. Que não está aqui, a nova a dois fatores está na parte 3 do PDF. Capítulo 4, parte 3. Está aqui. Ora bem. Portanto, o que é isso dos fatores? Há bocado o medicamento era o fator. Aquilo que vai distinguir, que pode provocar efeitos diferentes nas pessoas ou não. Um fator pode ser a genética da planta, o solo, o tipo de solo, a luminosidade existente, a temperatura, são tudo fatores. Pronto, a nova a dois fatores utiliza dois fatores. Então temos aqui o exemplo apresentado nos slides, que é a questão do cálcio. Ou seja, às vezes, devido à idade, o sistema não absorve tanto cálcio. Então é preciso tomar suplementos de cálcio. Pronto, dito assim de uma forma muito genericamente falando, que também não somos médicos. Okay? Neste caso, quem escreveu isto pensou em aves. Então tem aqui: o tratamento hormonal afeta a concentração média de cálcio naquela população de aves. Portanto, há um tratamento hormonal. Vamos considerar que o T1 é sim, há tratamento hormonal. O T2, não há tratamento hormonal para a concentração de cálcio. O que é o tratamento hormonal para cálcio? Agora estou... Bem, adiante. Há um tratamento, sim ou não? E o macho e as fêmeas. Então, nós temos uma nova a dois fatores. Quais são os fatores? É o tratamento, se há tratamento ou não há tratamento. Machos e fêmeas. Temos então aqui 4 grupos de observações independentes. Então, o primeiro exercício que é: o que é que nós queremos testar neste caso? Portanto, temos aqui o grupo das aves. Temos o grupo das aves. Umas vão ser sujeitas a tratamento, outras não vão ser sujeitas a tratamento. Umas são machos, outras são fêmeas. Temos 4 células. O que é que se pretende? É averiguar se não há diferenças médias nos níveis, por exemplo, do tratamento. Não há diferença nas médias dos níveis do sexo da ave. E depois temos aqui uma terceira hipótese que já vamos ver o que é. Mas primeiro perceber o que é esta que está a vermelha e esta que está a verde. Ou seja, nós vamos fazer o tratamento hormonal, como ele diz no slide. E vamos medir os níveis de cálcio. E queremos saber se, por exemplo, se para as pessoas que fizeram... Não, as aves que fizeram o tratamento há diferença nos níveis médios. Também queremos saber se há diferenças nos níveis médios de cálcio para machos e para fêmeas. Estão a ver que aqui estamos a olhar assim, estamos a olhar nestas direções. Este que está vermelho, olha nesta direção. Ok? São 2 níveis. Ele vai comparar, no fundo, é como se fosse uma nova a um fator, que o fator é o tratamento. Por outro lado, o segundo teste de hipóteses, que está implícito nesta nova a 2 fatores, está a olhar, neste caso, para as colunas. É como se fosse uma nova a um fator só para, neste caso, o macho e fêmea, o sexo da ave. Está a comparar-se o nível médio de cálcio nos machos é igual ao nível médio de cálcio nas fêmeas.
Portanto, faz de conta, para interpretarmos isto uma primeira vez, que aqui está uma nova, um fator para o tratamento. O tratamento melhora o cálcio ou não melhora, ou mantém-se igual. Ou então, o cálcio nas aves é diferente com tratamento e sem tratamento, para machos e para fêmeas. Ora bem, mas agora o que é que acontece? Há aqui uma situação que é, se eu misturar num copo água e azeite, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O azeite fica de um lado, a água fica do outro e está tudo bem. Se eu puser, vocês são da física, ajudem. Se eu puser fósforo dentro de um copo e a seguir atirar para lá com umas gotitas de água, aquilo vai haver reação. Por outras palavras, vai haver interação entre os dois fatores. Portanto, às vezes pode ser que... Qual é a questão aqui? Estamos a fazer um tratamento e pode haver interação ou não haver interação entre os fatores. Ok, ponto da situação. A nova fatorial dupla. Estamos a lidar com dois fatores. Era fácil se a nossa vida ficasse só por aqui, porque a pessoa olha para o primeiro fator e vê se há diferenças ou não, olha para o segundo fator, vê se há diferenças ou não e ficávamos por aqui. Mas há um outro ingrediente que mistura isto. É que os dois fatores podem reagir entre eles. Interagir, como diz ali a palavra, interagir entre eles. Ok, então temos aqui este gráfico. Agora deixa-me fazer aqui, vamos analisar este gráfico aqui mais devagar. Vamos falar da interação outra vez, continuar a falar da interação. Porque a outra parte é mais intuitiva, não é? Ora bem, a nova há dois fatores, vamos abordar a questão da interação. Interação entre fatores. Ora bem, eu colei aqui este gráfico, mas eu na realidade quero trabalhá-lo, portanto eu vou colocá-lo aqui neste outro sítio. Ótimo. Ora bem. Então o que vamos fazer? Vamos pôr aqui alguma coisa mais relacionado com a questão das aves. Quem é que habitualmente tem mais dificuldade em agregar o cálcio, em manter o cálcio no organismo? São os machos ou são as fêmeas? Pronto. Em geral, os machos mantêm mais o cálcio, pelo menos é aquilo. Portanto, provavelmente, como estes... primeiro, o que é este eixo que está aqui? Este eixo que está aqui é o Y. Este Y que está aqui, então, é o cálcio. Ok? Então, temos este ponto, vamos considerar que é a média. Esta é outra média. Este é o cálcio médio da amostra e este é outro cálcio médio da amostra. Vamos esquecer esta bolinha do meio, não está aqui a fazer nada. Como sabemos que, supõe-se, eu estou a interpretar este gráfico porque ele podia dizer o que é que estava aqui escrito, mas não diz. Portanto, eu vou dizer que este é o fator do sexo e este é o grupo machos e fêmeas. Assim, para se perceber melhor. Não é? Em geral, pronto, talvez os machos tenham mais capacidade de reter o cálcio para os ossos. Assumindo que eu estou a interpretar o gráfico, porque o gráfico lá no slide não tem esta informação. E agora o que é suposto um tratamento hormonal para o cálcio fazer? Portanto, também estou a deduzir isto. É suposto, se faz um tratamento para que o cálcio permaneça nos ossos, permaneça para dar as tais propriedades aos ossos de firmeza e também alguma maleabilidade. Então, se o tratamento, vamos supor, se o tratamento serve para aumentar o cálcio, então aqui eu vou colocar aqui com tratamento. Tratamento sim,
E aqui o fator, que é o tratamento, a letra está pior que horrível, a posição da caneta. O fator tratamento, aqui assim será não. Não fez tratamento, isso é que os níveis são inferiores. Ora bem, e a pergunta agora é, haverá interação entre o tratamento e o sexo? Portanto, há o fator aqui, fator. O fator é o sexo da ave. E aqui o fator é o tratamento. Então temos dois fatores, tratamento, temos sexo e tratamento. Então, nós podemos querer agora decidir qualquer coisa sobre isto. A questão da interação. Não é? Portanto, há interação, é a pergunta que eu estou a fazer. Há interação entre o sexo da ave e o tratamento? Então, sem tratamento, verifica-se que tanto machos como fêmeas têm menos cálcio. Com tratamento, o que é que se verifica? Verifica-se que tanto machos como fêmeas passam a têm mais cálcio agregado nos ossos. Tem mais cálcio. Portanto, isto quer dizer que, o fator sexo da ave não interage com o fator tratamento. Tá? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, não há qualquer problema, machos e fêmeas podem fazer este tratamento que a coisa funciona da mesma maneira. Mas se a diferença entre macho e fêmea fosse, se houvesse diferença entre macho e fêmea com tratamento e sem tratamento, ainda já interagia. Sim, sim. O que é que seria, vamos ver essa situação agora já então. Então vamos ver uma situação hipotética em que houvesse interação. Pronto, sem mudar okay. Não sei se há alguma questão aqui ainda, mais outra questão, já vamos abordar esta. Portanto, estes pontinhos aqui é o nível de cálcio. Pronto. Então, se não há mais questões, vamos avançar. Exatamente. Vamos simular outra situação hipotética, que não está abordada. E essa situação hipotética é o seguinte, novamente, eu tenho aqui o eixo, aqui é o não há tratamento, e aqui sim há tratamento. E agora, vamos pensar... Vamos pôr aqui um nível. Nível saudável. E vamos imaginar que acontece isto, no caso das fêmeas. Assim. Mantemos também esta ideia, não é? O Y é o cálcio. Ora bem, porquê é que eu hei de fazer tratamento? Eu hei de fazer tratamento para ter um nível de cálcio mais elevado, portanto, mais saudável. Então, vamos supor que imaginamos esta hipotética conjuntura. E agora, o que é que seria a situação de haver interação? É que o macho vamos supor que o macho
até já estava num nível aceitável. E ao tomar o medicamento, vinha cá para baixo. Então, nesta situação que está aqui, há interação. Nesta situação, há interação. Interação. Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Eu utilizei muito isto na primeira quarentena, mas ainda não aprendi a aumentar o tamanho da letra automaticamente. Ele desenha-me sempre com o tamanho 11, que nunca se vê muito bem, especialmente quando está projetado. Portanto, nesta situação, há interação entre tratamento e sexo da ave, não é? Pois causa efeitos antagónicos. Ou seja, neste caso, desta hipotética situação, é preciso que os machos não tomem aquele medicamento, senão perdem o cálcio que já tinham. Agora, é interessante é que este teste A9 A2 fatores tem um p-value para isto. Então, nós o que fizemos aqui foi uma análise visual, uma análise estatística descritiva, uma análise visual. Portanto, quando há esta situação das retas serem mais ou menos paralelas, estes pontinhos são médias, este pontinho que está aqui é uma média também, portanto é um Y médio associado a machos em que houve tratamento sim. Este é um Y médio em que associado a fêmeas em que sim houve tratamento e por aí fora. E há um p-value que nos ajuda também a decidir. Portanto, mas basicamente estamos a ver aqui duas situações completamente opostas. As retas movem-se na mesma direção, a subir ou a descer, isso não depende do caso. E depende até da posição aqui, do que é que se escolhe pôr no eixo do X. E esta situação em que há dois comportamentos diferentes. Então, voltamos aos slides, porque isto de facto depois fica muito fácil de interpretar. E as calculadoras não fazem isto, portanto nós temos que dar os p-values numa questão de avaliação. Por isso, temos aqui, cá está. Tratamento, interação. Como é que aparece no R, na linguagem R? Aparece. Vamos interpretar tudo isto. Vamos mais devagar. Portanto, o que é que este p-value 0,0114 quer dizer? Este que está ali. Olha, aqui a interação fica para depois. Portanto, vamos interpretar esta imagem que está aqui. Então, isto quer dizer que aqui, valor P do tratamento é igual a 0,0114. Então, rejeita-se a igualdade das médias populacionais. E o que é que isto quer dizer? O tratamento tem um efeito significativo. Não é? Aquele gráfico mostra que as médias sobem. Portanto, tem um efeito significativo no nível médio de cálcio. Podem comprar um medicamento. Podemos comprar um medicamento, se fôssemos aves. Outro p-value. Vamos ali ao nosso quadrinho de interpretação de caixas e agora temos este. Portanto, não é... Agora, outro fator. Fator sexo da ave. Aqui assim, o fator tratamento. Não, era lá em cima. Fator tratamento, em primeiro lugar. Peço desculpa de andar aqui aos saltinhos. Mas lá calha. Fator sexo da ave.
Pronto, é a mesma coisa, não é? O tratamento, aliás, o nível médio de cálcio em aves fêmea e aves macho é significativamente diferente. Está ok? Fator tratamento, fator sexo da ave e finalmente a tal interação entre os fatores. Interação. A interação nesta tabela aparece com este aspecto que está aqui, esta nomenclatura. Portanto, isto quer dizer, não há o valor P da interação, zero ponto 2725, não há interação entre os fatores tratamento e sexo da ave. Pronto. Pode-se dar o mesmo medicamento, o mesmo tipo de tratamento a machos e a fêmeas, que a coisa funciona da mesma maneira. Isto é visível. Visível no gráfico abaixo de médias por fator. Agora, pronto, vamos fazer aqui um ponto da situação. Está aqui, afinal havia aqui um gráfico abaixo que fala do tratamento e das aves. Mas pronto, já fizemos uma interpretação, não vamos agora fazer com este gráfico. O outro já é... Sim. Mas nesse gráfico é que os declives são diferentes, já é a mesma interação. Em princípio, essa questão pode ser vista aqui, por exemplo, aqui 0.27, ou seja, não há interação, mas também não é um pi-válido de 90%, como seria, por exemplo, neste caso que estava aqui. Aqui seria um pi-válido de 100%. Porquê? Porque aqui não há hipótese nenhuma. Portanto, tem a ver... Quando o pi-válido da interação é muito pequenino, é de facto quando há aquele cruzamento bem visível das duas retas. Assim, uma a descer e outra a subir. Aí o pi-válido vai para zero. São os dois extremos. Pelo meio, há as situações todas hipotéticas. De facto, aqui há um que cresce mais, ou seja, neste caso, o salto do feminino para o tratamento é que é mais pequeno, ou seja, os homens têm mais a ganhar com o tratamento, este salto é maior. De facto, há um bocadinho de interação, mas não é nada que permita proibir tomar o medicamento. Há aqui um pouco de interação. Dizemos não há interação significativa, ou seja, é normal, até porque isto é uma amostra, é normal que haja estas alterações, ou seja, só numa situação teórica é que as retas vão ser assim pares, só numa situação teórica, porque isto é a situação mais convencional, para uns casos produz um efeito menor, outros maior, por aqui fora, isto é a situação normal. Dificilmente as retas vão ficar exatamente paralelas. Aqui não tem nenhum par de retas que seja cruzado, mas já vimos aquela situação das retas cruzadas que estava aqui exposto. Portanto, eu depois até pode alguém me pedir o PDF, que já me aconteceu isso. Eu se calhar só para fazer aqui um trabalho de casa. Pronto, só para partilhar. Pronto.
situação em que há interação forte. Portanto, e esta outra situação eu peço desculpa, eu estou a dar a aula como se realmente estivesse à distância, não é? Mas eu aqui a gravar porque já tive pessoas a pedir material, então prefiro... Pronto? Ok. Eu partilho lá partilho no e-learning, na secção da nova, ponho lá uma secção a dizer material das aulas, ou assim. Eu também ainda não fiz mais nenhum vídeo. Se houver assim alguma necessidade de passar a vídeo, passo. Epá, ela ficou mal gravada. Eu tive aqui uma daquelas situações de cansaço extremo em que bloqueei completamente. Comecei a dizer coisas erradas. E estar a divulgar um vídeo com isso, às vezes é um erro, tudo bem, pronto, a pessoa avisa, olha, cuidado que ali não é assim. Agora aqui estava ali uma situação e eu tirei, mas depois fiz logo o outro pelo menos para iniciar. Agora eu posso fazer, se acharem que este tema precisa de uma explicação talvez mais gravada do que escrita, facilmente pego aqui no material e gravo. Pronto. Vamos fazer um exercício então, agora neste tempo que temos. Então, vimos aqui já muitas coisas. Medidas repetidas fica para amanhã para a aula de 1 hora. E podemos fazer o exercício 4.5, mas tomem nota de todos eles, são todos para fazer. 4.5, 4.10, 4.11, 4.9, são todos os outros. Mas eu, como tenho este exercício aqui registado, vamos então avançar para este. Que por acaso é sobre comparações múltiplas, é uma das partes da... O que é o 4.5? Não me esqueci. Ora, exercício 4.5. Mas não é. Oh, meu Deus. Eu das faturas, que ainda não consegui pôr isto bem. Considero o ficheiro faturas CSV, nunca chegámos a dar uso a este ficheiro, mas cá está o nome dele. Contém informação relativa a uma fatura telefónica e agora vamos ter uma aula sobre o passado histórico. Já é história, mas é tão recente, que estavam vocês a nascer. Fatura telefónica associada a um telefone da rede fixa PT, já nem se usa isto quase, de um cliente que não possui nenhum telemóvel. Sabendo de acordo com o plano tarifário deste cliente, por um lado as chamadas de curta distância têm as tarifas mais baixas e as chamadas para a rede móvel têm as tarifas mais altas e por outro lado à noite as tarifas são mais reduzidas que durante o dia. É de esperar que se encontrem diferenças na hora. Pronto, esqueçam este enunciado, eu vou traduzi-lo. Vou traduzi-lo então para aqui. Ou seja, basicamente o que é que está a acontecer? Ora, a variável observada é a hora a que chamadas realizadas entre 1998 e 2005 foram realizadas. Qualquer coisa assim. E quais são os grupos? Ou seja, qual é o fator no meio disto? Isto é a matéria da ANOVA, qual é o fator? O fator é o tipo de chamada.
este exercício para a vossa geração só mesmo com interpretação auxiliar. E os documentos em PDF são os papiros, são documentos igualzinho às escrituras egípcias nas pirâmides. Aquilo está lá e ninguém mais mexe. Isto Porquê? Porque se a pessoa mexe, aquilo pode provocar um erro. Se provoca um erro, depois ficam montes de versões espalhadas e toda a gente dá uma confusão danada. Então, não se mexe. Fica assim como aos papiros. Precisa de ajuda. Muito bem, vamos a isto. Então, o primeiro caso que eles mencionam aqui é, sabendo de acordo com o plano tarifário do cliente, as chamadas de curta distância. Então, primeiro tipo, a chamada de curta distância. Traduzindo para a linguagem atual, diremos assim, é uma chamada para a Europa. E não é toda Europa não geográfica, Europa no sentido político. Comunidade Europeia. Se nós formos visitar ali a Galiza, podemos fazer chamadas, podemos utilizar a internet à vontade, paga-se o mesmo. Portanto, chamada de curta distância aqui deve ser encarada desta maneira. Outro tipo de chamada, continuando aqui o nosso exercício vintage, o nosso exercício antigo, chamadas para redes móveis. Aqui, chamadas para redes móveis, vamos interpretar como sendo chamada para fora da Europa, no sentido político da palavra, não geográfico. Moscovo faz parte da Europa, geograficamente. Ok, eu tenho que ligar para o Brasil. Paga. E, finalmente, chamadas para redes móveis. Ai, não, desculpa. Como é que é isto? Chamadas de curta distância, chamadas para redes móveis, e chamadas... Ai, deixa eu ver a página a seguir, a ver se me ajuda. Obrigado pela sugestão. Eu não posso tomar sugestões aqui. Mas é interessante, sim. Porque ela diz, realmente, as tarifas são mais durante o dia. Eu sei de cor a resolução do enunciado, mas a vossa sugestão é muito boa, mas o enunciado não está pensado dessa maneira, mas tem toda a razão. Porque eu sei que isto é uma nova a um fator. Está aqui, portanto, variável hora, que é o output, e a variável tipo de chamada. Pronto, e se nós abrirmos o fatura CSV, aliás, eu posso abri-lo, nós temos tempo, peço interromper aqui um bocadinho o exercício. Eu andei a tentar pôr estas coisas online, mas ainda não estamos a dar uso a isto. E saber se eu tenho aqui fatura CSV. Pronto, e basicamente é indicativo diferente, mesmo indicativo. Pronto, era isto. Ok, vamos corrigir aqui um bocado as coisas. Exatamente. Chamada de curta distância, eu estou a forçar todos a dizer assim, é isto, faz... Pronto, o enunciado é um bocadinho confuso, está mesmo feito à moda antiga. Chamada para mesmo indicativo. Indicativo, que é o equivalente a uma chamada para a Europa nos dias de hoje. Chamada para... outro indicativo. Ok, o que é esse dos indicativos? Antigamente, para se ligar para... Ainda agora é assim, não é? Os números em Aveiro são 2, 3, 4. Os números em Lisboa são 0, 1. Os números no Porto são 0, 2. E isso é que era o indicativo. E pagava-se diferente. Uma atrapalhada enorme. Chamadas para redes móveis. Portanto, a vossa sugestão é muito boa. Eu só estou a forçar... Aqui vamos interpretar como sendo chamadas via satélite. São muito caras. Satélite. Se vocês forem fazer uma viagem de navio de cruzeiro e quiserem ligar para casa, pagam tipo 5 minutos por 5 euros por minuto. Ok? Pronto, pode ser interpretado desta maneira.
Portanto, e então há razões para crer que, de facto, o tipo de chamada, a hora a que a pessoa liga, depende do tipo de chamada. Pronto. Em termos de médias, a interpretação é a seguinte. Nós temos hora média populacional a que são feitas as chamadas mesmo indicativo, na linguagem do exercício, ou seria uma chamada aqui local para a Europa. Hora média populacional a que são feitas as chamadas outro indicativo, portanto uma chamada para o Brasil, hora média populacional a que são feitas chamadas para redes móveis. Pronto, e temos então a hipótese H0, as médias são iguais. A hipótese H1 existe pelo menos uma média, sempre populacional, aqueles miúdos diferentes das outras. Ok. Pronto, foi o que nós fizemos até agora. Então, escreva as hipóteses em causa, registar o valor da estatística de teste, registar o valor P do teste e concluir. As hipóteses já estão. O valor da estatística de teste ora bem, decore o valor da estatística de teste. Primeiro é preciso perceber que o teste efetuado é um teste F de Fisher. Portanto, é o teste F de Fisher. É este teste que é efetuado para a nova. Então será o valor F observado. E este F observado vai depender do que é observado nos grupos em termos médios e do que é observado nos erros em termos médios. Portanto, este MSG é uma... Eu vou pôr entre aspas variância porque não é utilizado. É uma variância das observações... Não. É uma variância das médias Y bar YI. MSG é uma, entre aspas, variância, porque o teste F também é efetuado para comparar amostras independentes. É uma variância dos erros. Portanto, os erros são as observações Y e J menos a observação correspondente. Portanto, só para o que é que eu gostaria que ficasse. De facto, é uma certa carga de matemática neste momento, a data de hoje, e nós estamos a abordar isto assim de forma um bocado mais rápida. O que é que era importante ficar? É quando nós estamos a comparar duas variáveis aleatórias, estamos a comparar as variâncias dessas duas variáveis aleatórias, 90% das vezes nós estamos a falar de comparação de médias. Ora, de vez em quando nós precisamos de comparar variâncias. E esta é uma dessas situações, nós precisamos de comparar variâncias. Então o teste que se faz é o teste F de Fisher.
já vimos isto nas amostras independentes e estamos a ver outra vez na ANOVA. Então, teste F de Fisher aplicado à técnica de análise de variância, que é a ANOVA. Portanto, o valor P, que é o valor unilateral à direita, ou seja, está-me preocupado se o MSG, a variância das médias dos Y, se afasta muito, até para o lado direito. Unilateral. Vai ser, na linguagem das calculadoras, o CDF.F, que vai do 7.909, portanto, este valor que está aqui do F observado, 7.909, portanto, ver tabela A9, ver F-value, ver F-value na tabela do R da A9, então será o 7.909 a mais infinito, em que o DF1, os graus de liberdade são 2, e o DF2 é 421. Pronto, então o p-value vai ser 0.30425. Agora, linguagem R é 1 menos a probabilidade da distribuição F, PF probabilidade da distribuição F, e pronto, não é preciso mais nada, tiro daqui o infinito, porque a linguagem R não funciona com lowers e uppers, pelo menos não funciona com lowers e uppers, portanto, se eu quero a área para a frente do set, eu tenho que fazer 1 menos a área para trás do set. Portanto, a linguagem R é esta tecnologia que aqui se pode colocar. Ok, o resto da tabela acho que é vosso conhecido, portanto vamos fazer aqui uma revisão. Como é que eu obtenho o 7.909? À custa de quê? O valor observado, a estatística da teste, que é este 7.909, é obtido à custa da comparação das duas variâncias. Nós vimos isso... Deixa-me abrir aqui, só para... Deixa eu abrir aqui. Estão a ver aqui na primeira parte da matéria do capítulo 4, há esta situação que diz assim: se as variâncias populacionais são desconhecidas, temos que fazer primeiro o teste F de Fisher e depois é que escolhemos combinado igual a sim ou combinado igual a não, neste esquema que está aqui. No caso da ANOVA, nós também vamos efetuar um teste F, só que o teste F vai comparar estas duas variâncias que aqui estão. Só que aqui as variâncias, no caso da ANOVA, chamam-se médias. Média da soma dos quadrados dos grupos, média da soma dos quadrados dos erros. Portanto, o 7.9 surge de uma divisão. Estão a ver este 7.9 que está aqui, surge da divisão do 122 pelo 15. Dividir este por este. Até dá jeito de estar um em cima do outro, dá o 7.9. E como é que eu obtenho o 122? É o mean square, portanto, aqui é este truque assim, mean square, ou seja, média de quadrados. É nesse sentido que eu estou a dizer que isto é uma variância. Porque nós no capítulo 1 o que é que fazíamos? Somávamos aqueles quadrados todos, aquele somatório dos quadrados, e depois dividíamos por n menos 1 ou pelo n. Exatamente a mesma coisa que está a acontecer aqui. Eu tenho uma soma de quadrados, sum square, a máquina está a falar em inglês, sum square é a soma dos quadrados,
E eu vou dividir, não pelo R, mas vou dividir pelo K menos 1. Isto está lá no formulário. É 2. Então, se eu dividir a soma de quadrados por 2, tenho uma variância, que é 122. Se eu dividir 6.503 pelos tais chamados graus de liberdade, degrees of freedom, 421, vou ter uma variância que é o 15. Só que aqui a variância chama-se mean square, média de quadrados. Se calhar desde o capítulo 1 era mais bonito que todos os livros neste momento nunca mais usassem a palavra variância e usassem a palavra média de quadrados. Era muito... Epá, a nossa vida ficava imensamente mais fácil. Porque a pessoa, soma de quadrados, já sei o que é. Porque a palavra variância nunca é uma palavra nova. E média de quadrados a pessoa percebe, média toda a gente sabe o que é, somar todos e dividir por n. Quadrados também sei o que é, pronto, é fácil. Portanto, variância é uma média de quadrados. Portanto, se eu dividir 244 a dividir por 2 de cabeça, toda a gente sabe, 122. O ponto 16 é porque aqui há algarismos que não estamos a ver. 6.500 a dividir por 421 dá 15, pronto. Depois este a dividir por este dá este e à direita deste está a 0.00 e já sabemos preencher esta tabela toda dá 9. O valor vai ser sempre unilateral. Sempre. Na 9. Porquê? Pronto, vamos terminar o exercício, eu já explico o porquê, só para terminar aqui a parte. Registar o valor P e concluir. Portanto, concluir, temos então como o valor P é inferior a 0.05, então existe pelo menos um tipo de chamada cuja hora média populacional é diferente das outras. Hora média da chamada e parâmetro populacional, isto agora ficou esquisito, populacional é diferente das horas médias a que as outras chamadas são feitas, a que os outros tipos de chamada são feitas. Este exercício devia ir para a eletrónica, não era aqui para nós, mas alguém se inspirou nele. A linha B, comparações múltiplas. Eu partilho o PDF lá no e-learning. Ok. O que é esta... não falei do método Bonferroni há bocado, com o cansaço. Mas falamos agora. Portanto, temos o método Bonferroni e temos o método Tuckey. Vamos ver aqui. Deixa eu só pôr aqui uma chamada de atenção com o método Tuckey. Depois não falei do método Bonferroni. Vou pôr aqui método Bonferroni TPC. Falo agora para terminar também a aula. Pronto, começo por falar exatamente do método Bonferroni. E vamos diretamente para as conclusões, que vocês já sabem isto tudo de cor. Ora, temos aqui, qual destes pi-values é que nos permite dizer que há uma diferença significativa entre pares de médias? Portanto, nós podemos dizer que chamadas entre o mesmo indicativo e indicativo diferente são feitas claramente a horas diferentes. Com valor P igual a 0.0025, podemos afirmar que as chamadas com mesmo indicativo e indicativo diferente são feitas, em média, a horas significativamente diferentes. Há dúvidas nisto? O método Bonferroni, está aqui a palavra Bonferroni, alguns por aí, está aqui. A palavra Bonferroni, está aqui o método Bonferroni. Então vemos que o único pi-value que é abaixo dos 5%, embora para a rede móvel nacional também seja um pi-value muito baixo,
mas estamos a adotar aquela técnica aqui na disciplina de 0.05 como limiar. Mas, de facto, para a rede móvel nacional também as horas são diferentes. Mas, claramente, entre um indicativo diferente. Portanto, fazer chamadas no ano 2000, fazer chamadas para Lisboa ou fazer chamadas para Aveiro era sempre feito a horas diferentes. Ou seja, era à noite. Se eu quero ligar para o meu filho que está em Lisboa a estudar, só posso ligar à noite. Agora, método de TACI. Para acabar a aula. Olhamos aqui para os nossos p-values e voltamos a tirar a mesma conclusão, não é? Então, temos aqui que... Talvez eu apanhe até esta imagem para isto ficar melhorzinho. Temos aqui esta situação. Portanto, valor P. Entre a média... Ponho por extenso, 0.023247. Então, dizemos exatamente a mesma coisa. É a mesma conclusão. Desta vez calhou ser a mesma conclusão. Mas podia não ter sido. Tá? Portanto, é claro que em laboratório, há novas que vocês façam efetivamente, chegam ao laboratório, precisam de fazer uma nova. Cuidado, não levem a regra do 0.05 de forma rígida. Okay? A regra do 0.05 serve só para as aulas. Dizer rejeita H0, não rejeita H0. Em laboratório, esta 0.06, altamente sugestivo de que a hora a que as pessoas ligavam para os telemóveis é uma hora, em termos médios, significativamente diferente da hora a que eu ligaria para o indicativo diferente, que seria chamadas para Lisboa. Mas já não é tão diferente como era este par que está aqui. Além disso, também aqui há outros fatores que não estão a ser apresentados neste enunciado. É que nem toda a gente tinha telemóvel na altura. Nem as empresas não tinham telemóveis. Só quer ligar para uma empresa. A empresa em si não tem um telemóvel, tem um número fixo. Portanto, há muitos fatores aqui que depois interferem com esta análise dos p-values. Agora, entre ligar a hora a que se liga para a rede móvel nacional ou se liga para Aveiro, por exemplo, estamos aqui a morar em Aveiro, ou eu vou ligar para um telemóvel, lá isso é indiferente, tanto à noite como dia. Pronto. Nessa época era assim o que este... Eu devia pôr este exercício no museu. Ali na biblioteca, arranjar lá a sala. Ou então na eletrónica, que era um bocado para onde o exercício devia ir. Ok? Pronto. O que é que nós vimos na aula de hoje? Muita matéria, muita matéria. Melhor é abrir o nosso amigo formulário, se eu encontrar, se não vou por aqui, ora, formulário. Vamos a ele. Procurar aqui a página que interessa do formulário, que é mais abaixo, está aqui. Agora, ajude-me a localizar a dúvida. Esta? Ok, pronto. Na nossa disciplina, este μD quase sempre vai acontecer quando? Quando as duas médias são iguais. Está aqui escrito em cima. Estas duas médias são μD. E o H0, o que é o H0? O que é o H0? É zero. Exatamente. Portanto, alguém quis poupar a caneta e tirou daqui o μD porque já sabe que ele é zero. Exatamente. Portanto, eu diria que
e 9% dos exercícios, o μD sob a hipótese H0 é 0. Ou seja, nós podemos calcular o valor da estatística de teste colocando aqui um 0 neste sítio, e por isso é que há alguns enunciados, alguns formulários que nem põem aqui o μD. Porque está a assumir a hipótese H0 que as duas médias são iguais. Quando vamos no latim, usamos só o D. Exato, eu vou escrever aqui num instantinho. Portanto, basicamente o que está a acontecer então é isso mesmo. Portanto, a estatística de teste podia ser esta, D barra menos a diferença das médias sobre o desvio, sobre raiz de n, sobre a hipótese H0, segue uma distribuição T-student com n menos 1 grau de liberdade. Ora bem, o que é o H0? O H0, na nossa em quase todos os exercícios é este. Que é a mesma coisa. No caso das amostras emparelhadas, revisão de matéria, no caso das amostras emparelhadas, nós fazemos subtração e criamos uma nova variável que é a variável D. Então esta variável D vai ser igual a 0, não é? Porque se eu escrevo isto que está aqui é equivalente a dizer que esta diferença tem que ser igual a 0. Se esta diferença é igual a 0, então o que vai acontecer é que há muitos enunciados em que isto que está aqui vai ser igual a 0, porque é o que está dito aqui. O μD é igual a 0. Ou seja, não é tão pedagógico. Chega-se ali, tira-se o μD e a pessoa, falta aqui qualquer coisa. Pronto, mas é isso. Portanto, basicamente, ou o enunciado já fornece isto e já fornece isto, ou então vocês têm que subtrair, não é? Tipo, tem a amostra 1, a amostra 2, depois o 1 com o 3, o 1 com o 4, o 4 com o 5 e temos de calcular estas diferenças todas por aqui fora. Temos de calcular esta variável D. É uma outra possibilidade. Pronto, olhem, bom almoço. Sim. Quando o teste confere e dão resultados diferentes, por exemplo, não pode usar o preço. Significa que é uma espécie de balizamento. Significa que já não estamos tão seguros da situação. Aqui na sala em avaliação, em avaliação especialmente, é só concentrar-se ao 0.05. E a pessoa diz, olha, por este teste é isto, pelo outro teste é outra coisa. Em laboratório, na vida real, é melhor estudar melhor a situação. Porque se há um a apontar numa direção, o outro noutra, se calhar com mais informação nós conseguimos desempatar.